A Mãe Garimpeira. Conto de J. L. Silva. O dia estava quente, abafado e seco. O sol não havia dado trégua desde a manhã, como é de costume nos dias de verão, mas, nessa última hora, enquanto ele se colocava ao centro do céu, anunciando que o meio-dia estava chegando, todos os garimpeiros poderiam jurar que ele estava mais próximo à terra. Um dia quente como esse era capaz de desanimar o mais ávido dos garimpeiros, porém, como ultimamente estava cada vez mais difícil achar ouro, eles tinham que tentar encontrar nem que fosse uma mísera pepita para que garantissem o pão na mesa no dia de amanhã. Os garimpeiros não tinham condições de bancar suas expedições, às vezes, até mesmo não tinham dinheiro para comprar as ferramentas necessárias para o trabalho. Assim, acabavam tendo de trabalhar para os meias-praças, que os contratavam e lhes forneciam tudo o que era necessário para que garimpassem, mas é claro, com uma taxa de 50% de tudo o que conseguissem. Aqueles que passassem a não gerar mais lucro, eram dispensados e substituídos por outros garimpeiros, por isso, eles não podiam deixar que suas cotas semanais diminuíssem para não perderem os seus postos. Os capitães dos meias-praças eram os encarregados de garantirem a ordem e o bom desempenho dos funcionários e de todo o garimpo. Todos eles tinham suas funções diárias, alguns cuidavam do preparo das refeições, outros, dos feridos e enfermos, 3 deles ainda eram responsáveis por fiscalizar o trabalho dos garimpeiros, sendo que 2 deles eram os contadores e 1 era responsável por comandar e tomar conta de todo o acampamento. Dentre os funcionários, existia um garimpeiro excepcional, uma pessoa que possuía um dom natural para a garimpagem. Devido àquele dia estar mais quente do era de costume, o suor escorria da testa queimada pelo sol desse garimpeiro em questão, tudo isso enquanto que os seus pés enrugavam-se por estarem há tempos imersos na água. A cada 5 minutos, o garimpeiro molhava-se para que se refrescar, mas, rapidamente as gotículas de água evaporavam-se da sua pele. José tinha seus 30 anos de idade e estava em perfeita saúde. Era forte como um touro, pele bronzeada pela exposição contínua ao sol, e cabelos negros partidos ao meio, sempre escondidos pelo chapéu de palha. Não era verdadeiramente bonito, porém, para aquela região, José tinha o que era necessário para conseguir uma bela esposa. Herdar o trabalho de garimpar do pai, assim como seu pai herdara essa profissão de seu avô. Sua família sempre fora de Minas Gerais, e a extração de ouro e pedras preciosas era uma tradição vinda desde a época do descobrimento do país. Ele morava numa pequena cidade próxima dali, mas, somente aos finais de semana visitava sua família, isso quando conseguia atingir a cota mínima semanal, se não, trabalhava até aos finais de semana. O sino soou anunciando que estava na hora do almoço. O homem guardou suas ferramentas e seguiu em procissão junto aos outros para a grande tenda improvisada no meio da mata onde serviam as refeições. O acampamento levantado naquela serra continha várias barracas armadas na extensão das cavernas e dos rios, sendo que cada trabalhador tinha seu respectivo lugar para extrair. Alguns mais corajosos, aventuravam-se nas entranhas da terra, enquanto outros, temerosos, preferiam ficar a retirar o sustento das suas famílias somente na fascação e não se arriscavam na exploração vinda das minas. Antes o que era um pedaço de serra verde cheio de vida, transformará-se numa área morta e devastada. As consequências do garimpo na natureza são terríveis. Aquela pequena parte que antes era mata, agora, mais se parecia com um deserto escaldante. Não tinha achado nada durante uma semana. Sabia que se demorasse mais um pouco para encontrar nem que fosse uma pepita ou alguma pedra preciosa, sua mulher e seus 2 filhos passariam fome. Tenho que encontrar alguma coisa esta semana, senão, posso não estar aqui na próxima, ele pensou. Passou a semana toda imaginando e elaborando planos para dar um jeito nisso, no entanto, não conseguiu achar solução alguma que não fosse o terrível, acabou decidindo que se não encontrasse nada naquele dia, no outro, teria de se arriscar. Mesmo de mau gosto, nas minas de extração que haviam aberto no monte, diziam que lá encontravam várias pepitas e diamantes todos os dias, mas, antes de tudo, precisaria de uma autorização do capitão, e coragem, que muito lhe faltava. José aguardava na fila para pegar seu prato quando alguém tocou seu ombro. "Como foi o seu dia hoje, Zé?" disse o homem fazendo-o virar. "Conseguiu encontrar alguma coisa?" "O dia foi péssimo", disse pesaroso. "Não achei nada."
Espero ter mais sorte depois do almoço. Pois é. O meu também foi péssimo, Zé. Faz 2 semanas que não acho uma pepita d'ouro sequer. 2 semanas? José perguntou espantado. Como conseguiu permanecer no grupo? Como o capitão não o expulsou? Tinhas umas economias e tive que subornar um dos contadores, o homem falou sorrindo. Aquele maldito me levou tudo. Mas pelo menos consegui me manter aqui por mais uma semana. Foi esperto ao economizar, mané. Mas o que fará se não conseguir encontrar nada esta semana? Irei encontrar, tenho certeza disso, Zé. Como pode ter tanta certeza assim? Sonhei com ela, amigo. A mãe do garimpo. José sabia do que ele estava falando, lembrava-se das diversas histórias sobre ela que o pai e o avô viviam a contar. Seu avô dizia e jurava que uma vez tinha a visto, mas não tinha conseguido acompanhá-la até sua gruta, onde dizem que estão todas as riquezas que ela recolhe, guardando-as lá. Maravilhava-se com tais histórias, mas somente acreditava nelas quando era um menino. Ela era mais conhecida como Mãe do Ouro, variava entre uma bola de fogo a uma linda mulher de longos cabelos louros que emitiam a luz do sol, dependo da região onde escutar a lenda, flutuava por aí, mostrando para os garimpeiros onde estavam escondidas grandes porções de ouro e pedras preciosas. Não me venha com essa, Manuel, disse José irritado. Estamos falando de coisas sérias, homem, não sobre lendas. Você que é descrente. Manuel fulminou com o olhar, mas depois soltou um sorriso amarelo. Um garimpeiro que não acredita na Mãe d'Ouro, não é garimpeiro de verdade. Pois, então, não sou um garimpeiro. Não acredito nessas besteiras, prefiro acreditar na realidade, virou dando as costas para ele e seguindo a caminhar na fila. E aconselho você a também passar a se preocupar mais com a realidade, pois se até amanhã não conseguir nada, o capitão te bota para fora daqui a pontapés. Mas não vai. Pois até amanhã estarei rico, meu amigo. Eu a vi, Manuel sussurrou quase que inaudivelmente, sempre atento para que ninguém ouvisse sobre o que estavam conversando. Eu vi a bola de fogo em meus sonhos e sei onde é que fica sua gruta, sussurrou mais baixo do que da primeira vez. José somente o escutou porque ele estava ao seu lado, falando ao pé do seu ouvido. Fica subindo o rio, lá onde ele nasce. Tem uma gruta onde ela guarda todos os seus tesouros. E hoje à noite ela irá me mostrar o caminho. Meu pobre e velho amigo. Acho que o sol fritou seus miolos. Manuel tinha 46 anos, mas aparentava ter 60. Seus cabelos eram grisalhos e ralos, e as rugas tomavam conta de seu rosto bronzeado, os dentes eram somente uns poucos que restavam na frente, e, mesmo assim, muito amarelados e podres, mas, acima de tudo, ele tinha um bom coração. Para sua sorte, espero que tenha razão, amigo. Eu tenho e você verá. José sorriu esperançoso, você verá. Se chegassem mais cedo poderiam escolher os lugares onde garimpariam, por isso, almoçaram rápido para que ambos pudessem retomar o quanto antes ao trabalho. Como de costume a sopa servida estava muito rala, somente alguns pedaços de cenoura, batata e chuchu, apesar dela se tratar de uma sopa de galinha, quem encontrasse nem que fosse um mísero pedaço de osso, era sortudo. Mas não podiam reclamar, pois em muitas casas, inclusive na deles, havia pessoas que não tinham nem isso para comer. A tarde demorou muito a passar, cada hora parecia 2, e se de manhã o sol castigava, à tarde era pior, até as águas do rio estavam quentes, mas, mesmo assim, José e Manuel permaneceram no trabalho, não podiam se dar ao luxo de encerrar a garimpagem por aquele dia, ou, ao menos, parar para descansar. Durante esse período houve alguns incidentes, narizes sangraram devido à insolação, 2 companheiros desmaiaram de fraqueza e houve uma explosão e 2 desabamentos dentro das minas, e isso só fez com que José trabalhasse mais arduamente para encontrar alguma coisa, pois não queria ter de se aventurar nelas no dia seguinte. Os capitães arrastaram os que haviam desmaiados para as barracas dos enfermos, enquanto outros se dirigiam para as minas para ver o que havia acontecido e resgatar alguém que precisasse de ajuda. 3 corpos foram retirados da mina, mas parecia que os outros não ligavam para isso,
pois entraram correndo logo em seguida para pegarem um bom lugar, ou então, alguma coisa que os mortos pudessem ter deixado para trás. Esses urubus nem respeitam a morte dos seus companheiros, Manuel praguejou cuspindo no chão para que eles vissem, nem ao menos deixam seus corpos esfriar para roubar-lhes o que haviam conseguido. Cuide da sua vida, velho. O capitão próximo a eles retrucou. Depois saiu em direção à mina para controlar os homens. No meu tempo tínhamos mais respeito uns com os outros, Zé. Esse tempo se acabou há muitos anos, mané. Nenhum deles falou mais nada, apenas continuaram a procurar por ouro quanto pudessem aguentar, decidiram-se que não parariam mesmo com a noite chegando. O sol direcionava-se a oeste, quase se pondo, agora os raios de sol já estavam fracos e suaves, transformando as ralas nuvens em massas translúcidas alaranjadas e avermelhadas no céu que variava de azul marinho a leste e azul anil com tons violetas, a oeste. Alguns dos garimpeiros já estavam fartos e cansados demais para prosseguir no trabalho, então, foram recolhendo suas ferramentas e retirando-se pouco a pouco do rio. Os sons dos poucos instrumentos que ainda trabalhavam pararam um de cada vez, até que restaram apenas meia dúzia de bateias, pás, bicames, peneiras e agitadores produzindo o som do garimpo. Até mesmo Manuel recolhia suas ferramentas colocando-as na bolsa de couro que levava às costas. Já vai desistir? Perguntou José. Sim. Estou cansado demais, respondeu um Manuel arfante. Vamos lá, homem, força. Pense na sua velha mulher que o espera em casa. Não se preocupe comigo, Zé. Disse sorrindo. E, sim, com você, pois eu tenho minha mãe garimpeira para me ajudar. Raios! José praguejou jogando a peneira no rio. Deixe de ser louco, vai ter que ir embora pela manhã caso não consiga nada. Já disse para não se preocupar comigo, Zé, disse dando as costas e indo embora, mesmo que seja tão cabeça dura. Quando eu for rico, o ajudarei, pode ter certeza disso, e nunca mais duvidará do velho maneco aqui. E assim José permaneceu trabalhando junto com mais dois homens que ele conhecia de vista. A noite caiu e a escuridão tomou conta de tudo, então eles acenderam dois archotes que se encontravam postos nas margens do rio, um de cada lado, pois a luz da lua e das estrelas não era o suficiente para se conseguir enxergar o ouro. O céu está lindo hoje, como gostaria de estar em casa numa noite destas e permanecer abraçado com minha mulher e meus filhos a observá-lo. Seus pensamentos iam longe enquanto contemplava a noite. Mas fora tirado de seu transe, quando um dos dois homens se retirava e outro foi procurar ouro onde ele se encontrava, e acabou achando. Ó, Senhor! Disse levando as mãos ao céu, segurando duas grandes pepitas. José o conhecia, mas não sabia como ele se chamava de verdade, só sabia que era conhecido como Velho Tito, um bondoso e velho senhor que cuidava de 3 filhas e 8 netos. Muito obrigado, meu bom Deus! Ei! Esse ouro é meu! Gritou o outro que se chamava João, um jovem rapaz que morava na mesma vila que José, mas eles não tinham muita afinidade. Seu nada, eu o achei quando você estava indo embora, teimou o velho Tito. Não estava indo embora coisa nenhuma, você pegou o meu lugar, disse João se aproximando, então esse ouro é meu. Pois digo que não é. Eu o encontrei e ele é meu, disse Tito dando as costas ao jovem, pegou suas ferramentas e começou a ir embora. Não quero te machucar, velho, disse João agarrando seu pulso, então devolva as minhas pepitas. Suas, coisa nenhuma. Os dois homens começaram a lutar, João empurrou o velho Tito que cambaleou para trás e capotou nas águas do rio deixando uma das suas pepitas voar da sua mão e perder-se nas águas. Olha o que fez, seu maldito! Rosnou Tito, furioso. Vou acabar com sua raça. O velho se mostrou muito forte naquela hora de raiva, tanto José quanto o seu adversário, surpreenderam-se com a sua reação. Voou em cima de João fazendo-o cair nas águas, e meio segundo depois, o velho montou e começou a socá-lo sem piedade. Mesmo depois da surra que dera no homem, ele ainda não achou o suficiente e passou a afogá-lo no rio. Bam!
O som do tiro ecoou entre os montes e as outras pequenas serras que estavam aos seus arredores, fazendo com que uma revoada de pássaros voasse das árvores. Os tímpanos de José pareciam que iriam estourar, pois, seja quem fosse que disparara a arma, estava às suas costas. A fumaça subia pelo cano da arma de fogo do capitão que estava parado às margens do rio, e sua fisionomia não era das melhores, os seus olhos flamejavam de raiva. "O que está acontecendo aqui?" bradou para os homens. "Esse canalha tentava me roubar, capitão", disse o velho Tito soltando João, que rapidamente se levantou do rio arfando e tossindo muito. "Estava lhe dando uma lição." "Quem dá lições aqui sou eu, velho", retrucou furiosamente o capitão. "Senhor, esse velho maldito me roubou e ainda tentou me matar", disse João ainda arfando, "queria me afogar. Também não o deixei falar, seu verme." "Você", disse apontando para José, "o que aconteceu aqui?" "Não vi direito", o capitão respondeu sem querer intrometer-se, pois sabia que os homens do garimpo eram ambiciosos e vingativos, por isso, não queria arranjar inimizades. Mas no fim, o bom senso e a ética falaram mais alto do que seus medos, e acabou completando: "Só sei que o velho Tito achou ouro e depois os vi brigando por ele." Pensou que acrescentando a parte do velho ter achado as pepitas ajudar-lhe-ia. "Aquela pepita era a minha." "Ele não achou coisa nenhuma", disse João. "Você estava indo embora quando eu achei, depois é que quis tomá-la de mim", retrucou Tito. "Para evitar mais confusões e injustiças", disse o capitão dando-lhes um sorriso malicioso. "Eu fico com essa pepita", exclamou pegando-a das mãos do velho. "Não. Isso não é justo", bradou Tito. "Ela é minha por direito. Eu a achei. 2 pessoas estão dizendo ser o dono dela, então a confiscarei", disse virando-lhes as costas. "E se não estiverem satisfeitos, peguem suas coisas e deem-o fora daqui." "E é isso mesmo que eu farei", disse o velho ofendido. Juntou suas coisas na bolsa de couro e foi saindo do acampamento. "Pois não sou seu escravo." "Escravo não é mesmo", disse o capitão ironicamente, "pois se fosse, já teria lhe colocado no tronco. E antes de sair, deixe as ferramentas." "Nunca. Elas são minhas, eu as comprei com o ouro que lhe paguei", disse o velho irritado. "Elas ficam como pagamento desta semana que permaneceu aqui sem gerar lucro algum", disse-lhe tirando o saco de ferramentas das suas mãos. "Como o aluguel da tenda e o pagamento das suas refeições. Mas mais nada. Vá embora logo daqui antes que eu lhe dê um tiro no meio da cara", disse apontando a arma para Tito. "E você também", voltando a espingarda a João. "Fora daqui." "Mas eu não tive culpa de nada", disse com os olhos arregalados de medo. "Não importa, não quero mais brigas no meu acampamento e você não passa de um moleque briguento. Dê-o fora agora", falou erguendo a arma no ar. Bam! Atirou para cima mais uma vez, fazendo com que os 2 homens fossem embora correndo do acampamento, sem nada, assim como entraram. Só de imaginar que o velho Tito um dia já fora um dos melhores e mais experientes garimpeiros que houvera naquele acampamento e, que no fim, acabou sem nada, desanimou José. O homem foi descartado pelo capitão sem nem pensar 2 vezes, sem nenhum remorso. "O que será de mim se não conseguir achar alguma coisa?" José desistira e já recolhia suas ferramentas pensando em seu triste destino no dia de amanhã, mas, de repente, uma ideia surgiu na sua cabeça. A pepita que caiu das mãos de Tito, ela ainda deve estar ali, só tenho que procurá-la. E assim começou a peneirar todo o terreno de areia e cascalho onde vira o ouro cair. Passou 2 horas procurando o ouro, e o frio já gelava até seus ossos. Assim são as serras de Minas, pensou, de dia são quentes, e de noite, frias, e naquele caso, também, úmidas. Era quase meia-noite e o sereno e a neblina começava a tomar conta do lugar, não dava para enxergar 2 metros à sua frente e sua respiração há muito começou a formar um vapor quando falava suas preces para qualquer um que pudesse lhe ajudar, tentou com todos os santos e as santas que conhecia, mas de nada adiantou. Desistiu de uma vez por todas.
A correnteza deve ter arrastado a Pepita para longe no escuro, nunca a acharei. Acordarei mais cedo amanhã, assim que a alvorada começar a aparecer, e começarei mais uma vez minhas buscas. Arrumou suas ferramentas, e quando estava pronto para pegar a pequena trilha que levava para a tenda central com o intuito de conseguir alguma coisa para forrar seu estômago antes de dormir, ouviu um estranho barulho vindo de um arbusto próximo. "Quem está aí?" perguntou assustado, mas ninguém o respondeu. Quando deu um passo para ir embora, escutou uma voz. "Tente mais uma vez, garimpeiro. Faça sua peneira afundar nas águas do rio e a retire", disse uma voz feminina que veio dos arbustos. Um arrepio vindo das pontas dos pés até os cabelos da nuca atingiu José. Ficou sem reação, não sabia o que fazer, mas, depois de um tempo, acabou obedecendo. Lançou sua peneira mais vez na água e a ergueu, assim que deu a primeira sacudida nela, fazendo com que um pouco da areia molhada caísse, conseguiu ver a pepita de ouro que brilhava na peneira sob a luz do luar. Estava absorto, não tinha palavras para agradecer quem quer que fosse. Pensou em todos os santos e santas que havia rezado e pedido ajuda. Mas, antes de chegar à conclusão de qual deles havia lhe ajudado, viu a bola de fogo surgindo do arbusto e desaparecendo na sua frente. Por mais crédulo que fosse, teve de aceitar que fora a Mãe Douro que o ajudara. E naquela noite, ele dormiu tranquilo e feliz. Deu-se ao luxo de acordar um pouco mais tarde naquela manhã, e, quando o fez, já era quase hora do almoço. "Acabei dormindo demais." Levantou-se rapidamente, lavou o rosto e saiu da sua barraca. Seguiu em direção à tenda central à procura de Manuel, mas procurou-o por todo o lado e não conseguiu encontrá-lo. Perguntou para vários outros garimpeiros sobre o paradeiro dele e ninguém sabia responder onde ele estava. Chegou até a perguntar para o capitão se ele havia pedido autorização de entrar para escavar nas minas, ou, se ele for embora antes que o botassem para fora humilhantemente, mas nem isso havia acontecido. Lembrou-se da conversa que tiveram no dia anterior, foi quando José teve a certeza de onde Manuel estava. "Só pode ter ido até a gruta que havia me falado ontem, disse que iria à noite. Será que ele se machucou no meio do caminho? Ou então, pode ter se perdido no meio da escuridão e da neblina que havia ontem. Que Deus o proteja, tomara que não tenha caído em nenhum buraco." Os pensamentos foram tomando conta da sua mente, e a sua imaginação fora se mostrando propícia a sempre pensar em algo de ruim que pudesse ter acontecido ao companheiro, mas no fim, lembrou-se do que tinha visto ontem à noite no rio, enquanto procurava o ouro. Sim, só pode ter sido isso. A Mãe Douro deve tê-lo guiado até a gruta, eu mesmo a vi ontem, por qual outro motivo ela estaria aqui? Só para me ajudar que não seria, pois nunca acreditei nela, somente quando criança, com certeza o esperava para levá-lo à gruta. Mais uma vez seus pensamentos voaram, e assim decidiu, mesmo que fosse isso que acontecerá, subiria o rio até sua nascente a fim de se certificar que o amigo estava em segurança e até, quem sabe, conseguisse achar a tal gruta. E se fosse verdade o que falavam as lendas dos populares, ele mesmo poderia pegar um pouquinho das riquezas da mãe, já imaginando que Manuel não seria capaz de carregar tudo. Subiu toda a extensão do rio que levava ao topo da serra. Foi um caminho duro e difícil, cheio de irregularidades, até mesmo 3 pequenas cachoeiras de mais ou menos uns 2 metros de altura. Teve de escalá-las, paredões de pedra que se projetavam quase totalmente na vertical, fazendo com que se molhasse completamente, e isso atrasou um pouco seus planos, pois tinha estipulado um tempo de 2 horas para subir a serra e mais 2 para descê-la. A tarde foi se acabando e o sol estava se pondo quando finalmente José chegou ao limite. Não havia mais como prosseguir dali em diante. Agora o leito do rio era um pequeno riacho de mais ou menos 1,5 metros de largura, com uns 10 centímetros de profundidade que desciam para o vale. Havia um amontoado de pedras no topo de mais um paredão inclinado que minava a água, anunciando a nascente do rio e o fim de sua subida. Ele não conseguiu encontrar gruta alguma. Foi quando sentiu um imenso calor às costas. Mais uma vez sentiu o mesmo arrepio que sentirá na noite passada. Virou-se cuidadosamente para ver o que estava atrás de si, mas no fundo ele já sabia o que era. A labareda de fogo flutuava no ar na altura do seu rosto,
Quando José fixou o olhar nela, conseguiu ver 2 grandes olhos amarelos, olhos acolhedores, olhos de ternura, olhos de mãe. Chegou a essa conclusão e não sentiu mais medo. A bola de fogo parecia um cometa quando se dirigiu para uma gruta que se encontrava por baixo de um véu líquido em meio às pedras. As águas caíam formando uma cortina transparente e cintilante sobre a entrada da gruta, uma coisa linda de se ver, pois pareciam que estava em chamas por causa do reflexo da mãe que estava lá à sua espera. Entre e pegue o que veio buscar, disse a mesma voz que havia lhe dito para lançar a peneira mais uma vez no rio. Mas, agora, sem o medo para gelar seu coração e travar suas pernas, José percebera quão boa e afetuosa parecia-lhe a voz que o chamava: sinta-se em casa. Caminhou até a entrada da gruta e percebeu que não era mais uma bola de fogo que lhe esperava, e sim, uma bela mulher de cabelos louros que emanavam luminosidade igual à luz do sol. Percebeu que não só os cabelos eram assim, mas também os seus 2 olhos pareciam-lhe 2 pequenos sóis. A mãe do ouro apontou para o final da gruta que se iluminou, fazendo com que todo o ouro e pedras preciosas que continham no fundo reluzissem e, assim, iluminassem toda a extensão da gruta que parecia sem fim. Entrou mais a fundo nela e a cada passo maravilhava-se mais e mais com as riquezas e belezas que podia ver. Havia moedas de ouro e de prata, tais como pepitas brutas do tamanho de melancias, taças e bandejas de ouro, joias e diversas prendas preciosas. Também reparou que as paredes da mesma continham vários diamantes incrustados nas laterais e no teto. Quando deu mais um passo, esbarrou em 3 enormes estátuas de ouro com a fisionomia de homens que estavam caídas ao chão. Maravilhou-se com a visão de tais obras de arte. Você que fez? José perguntou sorrindo. Ela não disse uma palavra, somente assentiu com a cabeça e José voltou a observar as outras maravilhas que se encontrava na gruta, passando a encher os bolsos das calças com pedras preciosas e moedas de ouro. Achou uma 4ª estátua em pé, aproximou-se e começou a observá-la atentamente. Ela parecia-lhe familiar. Demorou-se 1 minuto olhando para seu amigo, Manuel, para que José conseguisse identificá-lo. Esse aqui é o Manuel? Perguntou em choque. Sim, respondeu a mulher, mas agora sua voz soava nada agradável. Por que fez isso com ele? Perguntou José temeroso. O que ele te fez? Tentou levar minhas riquezas, ela respondeu secamente. Então o transformei numa estátua de ouro. José deixou as moedas que estavam em suas mãos caírem ao chão, elas foram rolando pelo solo irregular da gruta. Seu coração estava acelerado e o arrepio que sentirá das outras vezes, estava 3 vezes mais forte, chegando a eriçar todos os pelos do seu corpo. Num ato de desespero, tentou virar-se e ir embora correndo, mas foi inútil. A mulher agarrou-o pelo pescoço, e por mais que ele se debatesse, não conseguia se soltar. Ela tinha uma força sobrenatural, que José nunca vira igual na vida. Por favor, deixe-me ir, implorou para ela com uma voz trêmula. Não levo nada e não conto para ninguém onde fica a sua gruta. Não, ela disse secamente. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou confuso. Outro dia mesmo tinha me ajudado. Ajudei-o para que confiasse em mim, falou com um sorriso maléfico. É a mãe dos garimpeiros, devia ajudar-nos, José tentou argumentar. Não sou e nunca fui a mãe de vocês. Disse irritada, sou a mãe do ouro, o metal mais puro e rico existente. E vocês somente o roubam de mim, são meus inimigos. O ouro é valioso demais para estar nas mãos dos homens, mas já que gostam tanto assim dele, eu lhes dou o presente de se tornarem parte dele. Terminou a frase tocando José na testa com 2 dedos da outra mão. José sentiu o frio e a perca de seu tato e da sensibilidade das pernas, e a sensação ia subindo por seu corpo. Desesperou-se e começou a gritar, mas de nada adiantava, pois o seu corpo estava se transformando em ouro. Depois de 5 minutos de agonia, finalmente os gritos do homem cessaram-se e onde ele estava, havia apenas uma estátua de ouro. Não retornaria para o trabalho e nem para sua família, nunca mais, estava morto. A mãe do ouro transformou-se novamente numa bola de fogo e saiu dançando no crepúsculo que antecedia a noite escura, a fim de encontrar mais uma vítima.